Olá, entra no ar o informativo TV Câmara Maringá, 28 de agosto de 2014. Na sessão ordinária de hoje, os vereadores analisarão 4 projetos em segunda discussão e 15 requerimentos de informação em discussão única. Entre eles, os destaques são: projeto do vereador Chico Caiana, que obriga o nivelamento de quaisquer tampões em ruas e calçadas após serviços de pavimentação, recapeamento, reconstrução, tapa-buracos ou qualquer manutenção. De acordo com a proposta, o nivelamento dos tampões deve corresponder à mesma altura da rua ou calçadas, deixando a superfície do pavimento sem degraus, evitando assim transtornos aos usuários. Projeto do vereador Jones Dark, que obriga a instalação de redes de proteção em janelas, varandas e sacadas dos edifícios a serem construídos no município. Quem descumprir a lei não receberá o habite da prefeitura e o proprietário que não quiser as redes deverá manifestar-se por escrito, isentando o construtor da responsabilidade. Projeto do vereador Carlos Mariucci, que concede o título de cidadão honorário ao professor doutor Sidney José de Munhoz. Este foi o Informativo TV Câmara Maringá. Voltaremos ao ar na próxima terça-feira, a partir das 19h30. Fique agora com a sessão ordinária e boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Hoje nós estamos recebendo os alunos do Colégio Santo Inácio. Muito obrigado pela presença de vocês, do 7º ano, acompanhados do professor Júlio, do professor Marcos, e o Adriano coordenou a visita. Muito obrigado, sintam-se à vontade, vocês vão assistir um pouco aí da sessão da Câmara de Maringá. Peço a todos os presentes que, por gentileza, se coloquem em pé. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Para fazer a leitura de um texto bíblico, convido o vereador Luiz Pereira. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua perversa será extirpada. Quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. O homem é louvado segundo a sua sabedoria, mas o que tem o coração perverso é desprezado. Orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselho. Muito obrigado, vereador Luiz Pereira. Podemos tomar os nossos assentos. Nós abrimos o pequeno expediente, a primeira etapa da nossa sessão, quando o vereador Tenente Écio Luiz inicia o pequeno expediente fazendo a leitura de uma ata de sessão anterior, que foi a do dia 10 de julho. Ata da sessão da Câmara Municipal de Maringá. Aos 10 dias de julho de 2014, reuniu-se em caráter ordinário a Câmara Municipal de Maringá, Estado do Paraná, com a presença de 15 vereadores. Às 16 horas, o senhor presidente declarou aberta a sessão, iniciando todos em pé
com invocação sob a proteção de Deus, iniciemos os nossos trabalhos. A convite do senhor presidente, a vereadora Márcia Socrepa procedeu à leitura do texto bíblico. Regimentalmente, o primeiro secretário fez a leitura da ata da sessão ordinária realizada no dia 20 de maio de 2014, a qual, submetida à discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. No prosseguimento do pequeno expediente, o primeiro secretário também efetuou a leitura das súmulas das matérias contidas no expediente recebido, assinando sob o carimbo lido em plenário, cujo despacho final ficou para a posterior deliberação do senhor presidente. Passo seguinte, o senhor presidente abriu inscrição para os vereadores que quisessem usar da palavra. Não havendo orador inscrito, passou-se ao período da ordem do dia, quando o presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura do item primeiro. Projeto de lei número 13.206/2014, de autoria do Poder Executivo, alterando dispositivos da Lei 9.646 de 2013, que dispõe sobre o plano plurianual para o período 2014-2015. Colocado em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade em primeira discussão. Item segundo. Projeto de lei número 13.207/2014, de autoria do Poder Executivo, alterando o dispositivo da Lei número 9.537/2013, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício 2014. Colocado em discussão e votação, foi aprovada por unanimidade em primeira discussão. Item terceiro. Projeto de lei número 13.224/2014, de autoria do vereador Ulisses Maia, outorgando ao senhor Odílio Galbinotti o título de cidadão benemérito de Maringá. Colocado em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade em primeira discussão. Esgotada a pauta da ordem do dia, após agradecer a presença de todos, o presidente declarou encerrada a sessão, determinando fosse lavrada essa ata que, depois de lida e aprovada na forma regimental, será assinada pelo secretário e pelo senhor presidente. Está em discussão a ata da sessão. Não há oradores, excelência. Em votação a ata da sessão. Todos os procedimentos dos vereadores votam por esse painel eletrônico. Na frente do vereador tem um dispositivo onde ele vota o sim ou não e sai registrado lá. 13 votos, presidente. Nós temos 15 vereadores, está aqui na Câmara o vereador Dr. Manuel, e hoje não participará da sessão da Câmara a vereadora Marli Martim, que justificou a sua ausência, motivo de viagem. Ela retornará só no dia 2 e, em razão disso, ela pede o desconto da falta dela nas sessões, porque foi uma viagem que já estava marcada antes dela assumir o mandato. Está aprovada a ata da sessão que foi realizada no dia 10 de julho. Dando continuidade, o primeiro secretário lê agora o resumo, o sumário do expediente foi recebido pela Câmara desde a última sessão. Sumário das indicações. Indicação número 210, 2014. Autor, vereador Jones Dark, sugerindo a implantação de parque infantil dotado de grama sintética no Centro Municipal de Educação Infantil, Núcleo Social de Maringá, localizado na Rua Bernardino de Campos, número 19, na Zona 7. Sumário dos requerimentos. Requerimento número 4.792. Autor, vereadora Márcia Socrepa. Solicitando ao prefeito municipal que informe essa Casa de Lei se a Lei número 9.467/2013, que dispõe sobre a criação do programa de incentivo ao cultivo das plantas citronela e crotalária no município de Maringá, está sendo cumprida. Em caso negativo, decline os motivos e se há previsão para a execução da referida lei. Requerimento número 201. Autor, vereador Luiz Pereira. Solicitando ao prefeito municipal que informe esta Casa de Leis para fins de esclarecimento público se há previsão para despoluição do lago do Parque do Ingá, inclusive com a retirada dos metais pesados que se encontram depositados no referido local. E, em caso positivo, decline a data prevista para essa finalidade. Sumário dos projetos de lei.
Projeto de lei protocolado sobre o número 4.790. Autor, vereador Jones Dark. Assegura prioridade na obtenção de vagas na rede pública municipal de educação e ensino aos filhos de mulheres vítimas de violência, nos termos que especifica. Projeto de lei protocolado sobre o número 4.791. Autor, vereador Jones Dark. Dispõe sobre a implantação de playgrounds com grama sintética nos bairros do município de Maringá. Sumário dos expedientes recebidos diversos. Ofício número 657 a 661 de 2014 do Ministério da Educação. Ofício número 89 de 2014 do Superintendente da Região Noroeste do Paraná, da Caixa Econômica Federal, Jair Bertocco. Encerrada a leitura do sumário do expediente recebido. Nós, nesse momento, suspendemos a sessão por alguns minutos. Convido os vereadores para virem até a frente da mesa para uma rápida reunião.
Dia 10. Eu sei. Aí vai direto na... Entendeu? É pra você. Só? Mais outro. É mesmo, nós vamos juntos lá pegar. Estão reabertos os trabalhos. Neste momento, então, abrimos as inscrições para pronunciamento dos vereadores no período do pequeno expediente. Vereadores Luiz Pereira, Humberto Henrique, Edson Luiz, Dr. Manuel e vereador Chico Caiana. Então, nesse momento, nós temos 5 vereadores que usarão a palavra para falar sobre assunto de livre escolha por até 5 minutos. Já registramos com muita alegria a presença do professor Mauro Luciano Baesso, que nos honra com a sua presença. Daqui a alguns minutos nós teremos a oportunidade de ouvi-lo. O professor Mauro é um dos candidatos ao segundo turno na eleição para reitor da Universidade Estadual de Maringá. Com a palavra o vereador Luiz Pereira. Senhor presidente, nobres vereadores, amigos da imprensa, servidores da casa, professor Mauro Baesso, estudantes do Colégio Santo Inácio, que bom que vocês vieram. Senhor presidente, hoje, 28 de agosto, é o dia do bancário. Nada a comemorar, Adilson Sintra. Dia Nacional de Luta. Dia Nacional de Luta, Márcio Crepa. Eu quero aqui parabenizar todos os bancários e bancárias pelo seu dia. Quero parabenizar na pessoa da vereadora Marli Bartim, bancária da Caixa Econômica, na pessoa do nosso diretor legislativo, Aldir Mertes, bancário do HSBC, na minha opinião, o melhor vereador de Maringá de todos os tempos. O meu assessor, Nilson Penteado, também bancário do Bradesco. A esposa do Michel, assessor do Chico Caiana, também bancária da Caixa Econômica. Parabéns, bancários e bancárias. Contem com nós do Sindicato dos Bancários, sempre na luta por reposição salarial, na luta por melhores condições de trabalho, também por maior participação nos lucros, que o bancário tanto merece. E também, vereador Humberto Henrique, pelo fim das metas abusivas e do assédio moral que tanto afligem os bancários. Portanto, hoje, nosso dia bancário, parabéns a todos. Muito obrigado, vereador Luiz Pereira, e fica registrado também o nosso cumprimento aos bancários aqui da Câmara de Maringá. Com a palavra agora o vereador Humberto Henrique. Senhor presidente, demais vereadores, vereadoras, cumprimentar todo o público presente, em especial os alunos e alunas do Colégio Santo Inácio. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Parabenizar aí, também cumprimentar o professor Marcos e o Júlio, que estão fazendo esse trabalho aí com esses adolescentes, né, trazendo-os para conhecer o Poder Legislativo, onde decide aquilo que aqui que se decide o que o cidadão e a cidadã maringaense tem que fazer, tem que cumprir em termos de leis. Então, as leis que são votadas aqui, a gente tem que cumprir. Então, é importante que vocês já comecem desde cedo valorizar esse espaço, né, democrático, e é um espaço importantíssimo, né, para as grandes decisões que acontecem na cidade de Maringá. Eu queria, senhor presidente e demais vereadores e vereadoras, fazer um comentário com relação à fala hoje do senhor Luiz Carlos Manzato, procurador jurídico, com relação à contratação dos coletores, que era aquela contratação emergencial para se fazer a coleta dos resíduos sólidos da cidade de Maringá. No primeiro momento, estavam o pessoal do semiaberto,
venceu o contrato, o município não renovou, e aí havia necessidade de completar o pessoal atual. E aí, a primeira ideia da administração era contratar uma empresa, vereador Carlos Mariucci, uma empresa com os coletores, quer dizer, contratar todo o serviço. Aí acho que foram fazer as contas, viram que era muito caro. Num segundo momento, eles falaram que iam contratar só os coletores, de maneira emergencial, sem contratar os caminhões, estrutura e usar da administração, vereador Bravin. E hoje a gente acabou vendo que a administração desistiu de contratar, porque a oferta menor que teve foi para contratar acho que 60 coletores de R$300 mil por mês, o que dá aí 3.600.000 por ano. E a fala do procurador qual que foi? Custa muito caro. E qual que era a fala nossa aqui quando nós autorizamos a parceria? Eu votei contra, mas quando essa Câmara autorizou a parceria público-privada, que custava muito caro, que o público fica mais barato. E qual foi a decisão que o Poder Executivo tomou hoje? Ele tomou a decisão de pegar todos os coletores que fizeram concursos públicos, vereador Bravin, e vai convocar esses coletores, 60 coletores, para ser servidor público, para fazer parte do quadro de servidores do município, para fazer o trabalho que é o trabalho do poder público. Então eu parabenizo a prefeitura, e o prefeito e o secretário, vereador Saboia, de ter concordado com a gente, ter concordado com o discurso da oposição, que não é só discurso. Porque quando nós fizemos aquele discurso aqui, a gente tinha a convicção de que era o melhor para a cidade de Maringá. E eles falavam, e o que eles falavam? Que não poderia, que tinha que ser parceria público-privada, porque não compensava contratar coletores. E agora vai contratar coletor por concurso público, vereador Bravin. Não é por outra forma. Contratando esse servidor vai ficar concursado, vai ter a estabilidade, tudo aquilo que eles criticavam, que não poderia fazer, eles vão fazer agora. Tudo aquilo que eles deram desculpa, para contratar parceria público-privada, eles vão fazer agora o contrário. Quer dizer, então, prova de que nós estamos corretos, de que o serviço, quando ele é público, ele custa menos. E esse foi o cálculo que eles fizeram. No mínimo, vai custar metade do que iria custar essa contratação, vereador Ulisses. Que era 300 mil por mês, contratando 60 servidores, R$1.000 e poucos, faz a conta com mais os encargos, no mínimo vai custar metade. Então isso sim eu acho que é governar e administrar respeitando o dinheiro público. Eu acho que tem que vir aqui e parabenizar por essa decisão, mas que eles também tenham a humildade de reconhecer que a gente tinha razão quando a gente defende. Se para contratar 60 coletores, eles chegaram a essa conclusão, imagine contratar uma empresa por 30 anos, renovado por mais 5, para fazer toda essa coleta, toda essa questão do tratamento de destinação. Quanto que não vai ficar, vereador Dr. Manuel? Os cofres públicos. Então, continuo defendendo. A administração pública pode ser eficiente se quiser ser eficiente. Ela pode ser eficiente, pode economizar dinheiro e pode investir corretamente o dinheiro público. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra o vereador Tenente Edson Luiz. Excelentíssimo senhor presidente Ulisses Maia, nobres vereadores, vereadoras, senhoras e senhores aqui presentes, aquele que nos acompanha também pela TV Câmara, quero, em nome do professor Marcos e professor Júlio, saudar todos os alunos do Colégio Santo Inácio que faz presente e vieram conhecer essa nossa Casa de Leis. Sejam bem-vindos e volte outras vezes também. Senhor presidente, antes de entrar no assunto aqui propriamente dito, quero fazer menção aqui à fala do nobre vereador Humberto Henrique, que também essa contratação, ela foi visualizada já no final do ano passado e início desse ano, não só dos coletores, mas também daqueles funcionários para as creches, daqueles funcionários para as escolas que foram inauguradas e não tinha funcionários, e nós também aprovamos. Então, além dos coletores, outros funcionários também foi mandado para nós, para essa Casa de Leis, através de um documento executivo,
e nós também participamos. Então, esses coletores que ora vão ser contratados, foi unânime a votação para que houvesse essa contratação. Então, nós também temos uma parcela nessa contratação. Não só deles, mas como também estamos aí cobrando, junto ao Poder Executivo, para que contrate os funcionários para as creches e para as escolas com urgência, porque nós temos aí creches e escola, vereador Bravin, prontas, e, no entanto, não temos os funcionários suficientes para que elas se iniciem. Então, nós tivemos essa semana conversando com o prefeito e fizemos essa cobrança e me parece que o mais breve possível ela será atendida. Hoje pela manhã, nobres vereadores, nós estivemos lá na abertura da Expoer. Fomos lá, ouvimos algumas pessoas, alguns empresários que já estão na nossa cidade, e o que foi interessante é que na Agenda Maringá foi feito, nobre vereador Ulisses Maia, algumas colocações como o retorno de algumas empresas para Maringá, como a TAM, que era daqui, saiu, para que ela também fizesse o transporte. E algumas situações que foram colocadas lá, foi deveras interessante. Uma é que nós iremos aumentar uma parceria do município, estado e o governo federal, iremos aumentar a pista de pouso do aeroporto de Maringá. Com isso, irá favorecer para que aeronaves de grande porte venham a fazer a passagem por aqui, por Maringá. Então, isso para nós é algo que nós já pedíamos lá atrás e vai ser contemplado. Empresas de grande porte no Brasil e também fora já estão buscando um meio de forma de se estabelecer aqui em Maringá. Esses proprietários lá estavam. Então, eu acredito que o resultado poderá, se for feito da forma correta, trazer um resultado muito bom para a nossa cidade, inclusive com as parcerias com a UEM e também com a Unicesumar, os quais já estão elaborando cursos nessa área das aeronaves, ou seja, engenharia e até também técnicos, pilotos nessa área. E vale lembrar e convidar todos de Maringá e região, que quando nós aprovamos a Lei 9.642, que estabeleceu a Expoer, nós também apresentamos uma emenda, 3 emendas. Uma dessas é aquela que estabelecia que a comunidade maringaense teria um dia para ir lá também ver a exposição de forma gratuita. E isso está sendo contemplado, ou seja, no domingo está aberto o convite para toda a nossa comunidade de Maringá, para que vá lá ver o que está acontecendo de forma gratuita. Então, essa nossa emenda foi acatada e no domingo ela terá ampla definição com a gratuidade para aqueles que quiserem ir lá visitar e também acompanhar a Feira de Maringá. Então, eu acredito e espero que esse voto de confiança, a qual nós, vereadores, demos para o Poder Executivo, ele possa realmente trazer um retorno positivo para Maringá e para toda a comunidade. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Dr. Manuel. Declino, senhor presidente. Pois não, vereador. Com a palavra o vereador Chico Caiana. Declina. Está encerrado o pequeno expediente. Nesse momento, designamos uma comissão especial. Antes de designar a comissão, registrar que também chegou agora aqui na Câmara o professor Décio Esperandil. Já anunciamos a presença do professor Mauro Luciano Baesso e com o professor Décio Esperandil são os 2 candidatos a reitor da UEM, cuja eleição acontece em segundo turno no próximo dia 1º de setembro, segunda-feira. Dessa forma, constitui uma comissão especial composta pelo vereador Carlos Mariucci, autor do requerimento para convidarmos os 2 reitores, o doutor Saboia e o vereador Humberto Henrique, para recepcioná-los e conduzi-los até a mesa principal.
Queremos aproveitar e agradecer também, nós temos alguns estudantes aqui que integram a Intec, que é a consultoria, a empresa júnior de Engenharia Civil e Arquitetura, Matheus, Renan, Thiago e Gabriel. Na próxima sessão da quinta-feira, dia 4, o núcleo das empresas júniores da UEM estará presente na nossa sessão, inclusive farão uma apresentação sobre as nossas empresas júniores. Agradecemos imensamente, em nome dos vereadores, a disponibilidade dos professores Mauro e Décio, que estão com uma agenda extremamente corrida. Todos nós que somos vereadores fazemos campanha e sabemos como é difícil o dia a dia de uma campanha, né? E o universo eleitoral deles é a instituição, é a nossa universidade, e eles se dispuseram a vir até a Câmara, né, no período importante da campanha. Então nós agradecemos muito a presença e, além de ouvirmos os dois candidatos a reitor, é a oportunidade que o Poder Legislativo quer de firmar essa parceria com a universidade, reconhecer a importância que é para Maringá, para o Paraná e para o Brasil a Universidade Estadual de Maringá. E, inclusive, por requerimento do Mariúcio, a Câmara aprovou a criação de uma frente parlamentar em defesa da universidade. Então, nós vamos anunciar que, por escolha dos 15 vereadores, a frente é composta pelo vereador Carlos Mariúcio, pelo vereador Dr. Saboia, e por mim, né, nem tanto pela presidência da Câmara, mas sim por ser um aluno atual da universidade. Também fui aluno da graduação, fui professor da UEM e estou no mestrado. Estaremos os 3 vereadores representando o coletivo da Câmara à disposição para trabalhar e fortalecer cada vez mais nossa Universidade Estadual de Maringá. Bom, como nós estamos num processo eleitoral, para não escolher quem vai ser o primeiro a falar, nós estamos com 2 papeizinhos aqui para fazer democraticamente. Vamos pôr os 2 papeizinhos aqui e para dar o ar de eleição, né? Pronto. Aí a Márcia escolhe um que vai ser o primeiro a usar a palavra. E 10, 15 minutos, aí fica ao critério aí dos candidatos. Primeiro sorteado, então, é o Décio Esperandil. Então, o vereador Décio tem a oportunidade de voltar novamente à tribuna da Câmara, agora como candidato a reitor da UEM. Deixa eu ver se eu me lembro, tá? Mas, presidente, Ulisses Maia, demais vereadores, Mauro, que é candidato, né, juntamente conosco na universidade, e todos vocês que estão nessa plenária, eu quero inicialmente agradecer essa oportunidade da gente poder estar aqui falando um pouco da universidade. É importante que a Câmara, né, que se envolve com tantas questões da nossa cidade, apresentando soluções para os problemas do dia a dia da nossa universidade, e também para projetos estratégicos, acho importante a Câmara também ouvir os candidatos, e não só ouvir os candidatos, mas através dessa frente, Ulisses, ter uma atuação firme em conjunto com a comunidade universitária em defesa das causas da universidade. Como você disse, a Universidade Estadual de Maringá, criada em 1969 e implantada em 1970, é realmente um patrimônio científico, cultural dessa cidade, desse estado, desse país. Porque a universidade ela fez uma opção por ser uma universidade regional. Tanto que, muito embora o nome seja Universidade Estadual de Maringá, ela está presente em várias outras cidades da região noroeste do Paraná, que seria então a região de abrangência da universidade. Região noroeste, que tem em torno de 120 municípios. E em quase todos os municípios nós temos cursos presenciais, cursos à distância, atividades de pesquisa, atividades de extensão. Então, a missão acadêmica e o compromisso social da UEM extrapola o município de Maringá. É verdade que o campus sede é aqui, né? Mas ela tem esse compromisso com a região. E é uma universidade que tem uma série de dificuldades, tem problemas, mas é uma universidade que está muito bem ranqueada hoje, como sendo a melhor do estado,
do Paraná, a gente tem cursos aí, como é o curso de medicina, que pela 4ª vez seguida é considerado o melhor curso do Brasil. Então isso é uma honra para a universidade e uma honra para a nossa cidade, para o nosso estado. Então, de fato, a UEM é um patrimônio científico e cultural. Tem dificuldades, e agora em campanhas as dificuldades aparecem mais, né? Os problemas aparecem mais, eles afloram. Mas eu parto sempre dessa premissa, que é de fato um patrimônio científico cultural. Vamos pensar que em 1970 nós tirássemos a universidade daqui, de Maringá, e fizesse uma projeção de como que seria Maringá e região sem a presença da universidade. Vocês vão ver que eu acho que nós não seríamos nada do que nós somos hoje. E tem estudos que indicam como que a presença da universidade influencia nos indicadores econômicos da região e também nos indicadores sociais, né? Como renda per capita, como taxa de escolaridade, como índice de desenvolvimento familiar, índice de desenvolvimento municipal, índice de desenvolvimento humano. Quer dizer, a presença da universidade faz com que esses indicadores tenham crescido ao longo desses anos. Então, realmente, é um patrimônio. E a universidade precisa da ajuda de todos, gente. A universidade tem causas que precisam ser conquistadas ainda. Uma principal causa é com relação ao seu financiamento. O nosso mantenedor é o governo do estado, e nós temos causas que precisam ser conquistadas com relação a pessoal, com relação à manutenção da universidade, com relação à infraestrutura, e nós precisamos, né, independentemente de quem venha a ser o reitor, eu ou o Mauro, nós vamos necessitar do apoio da comunidade em busca dessas causas. E a Câmara, né, tem um papel de fundamental importância nesse sentido. Eu já tive o privilégio, né, Bravinho, de ser vereador aqui junto com vocês, e sei que quando a Câmara se mobiliza em torno de uma causa, a gente avança. Né? Avança porque está aqui a representação da nossa cidade, né? A representação dos nossos munícipes. Então, é importante, né, que a Câmara esteja junto da universidade em busca dessas causas. Uma das causas que a gente precisa avançar é com relação à autonomia financeira da universidade, nos moldes de como acontece nas universidades estaduais paulistas, a USP, Unicamp e Unesp. Eles têm uma forma de se relacionar com o seu mantenedor diferente da nossa aqui hoje. O governo do estado, lá no estado de São Paulo, repassa para a universidade um percentual do ICMS, com base no índice histórico de como foram os investimentos na universidade, e a universidade faz a gestão desses recursos. Ela estabelece as prioridades e, através dos seus legislativos, Maringá tem um legislativo, lá na universidade deve ter uma meia dúzia, viu, Ulisses? Tá? Você sabe disso, né? E o nosso legislativo faz a gestão, né, com autonomia, e isso cumpre o que está na Constituição Estadual e o que está na Constituição Federal. Tá? Autonomia não só didática, administrativa, mas também autonomia financeira. Então a gente precisa conquistar isso, porque nós vamos ter condições de administrar a universidade como a gente administra a nossa casa, estabelecendo prioridades, evitando determinados gastos. Então isso dá um pouco mais de flexibilidade, e essa flexibilidade na gestão faz com que a universidade cumpra aí a sua missão acadêmica e o seu compromisso social com muito mais flexibilidade e propriedade. É verdade que qual é a missão da universidade? É o ensino, formação de pessoas, né? Nós temos 67 cursos de graduação,
temos 40 cursos de mestrado, 22 cursos de doutorado e em torno aí de uns 30 ou 40 cursos de especialização. Então, essas atividades, né, que traz o desenvolvimento acadêmico, científico para a região, precisa ser executada com flexibilidade e autonomia. Não significa soberania, você tem a legislação a cumprir, né? Continua tudo igual, a prestação de contas, ao Tribunal de Contas, mas a gente passa de uma relação que às vezes é muito traumática com o governo, com o mantenedor, né, para uma relação de mais flexibilidade. Eu tenho certeza que nós vamos nos consolidar como uma instituição de ensino, pesquisa e extensão nessa forma de administrar a universidade. Eu gostaria de deixar isso como uma das causas, Ulisses, aqui para a Câmara, essa questão da conquista da autonomia da universidade, que vai ser de fundamental importância. Bom, para concluir a minha fala, nós estamos então num processo eleitoral. Eu já fui vereador, né? Já passei pelo processo eleitoral aqui de vereadores, que também é uma eleição muito difícil, né? Não é uma eleição fácil para vereador, né, Pereira? É fácil? É difícil, né? Não é? Mas você tem um bom cabo eleitoral, né? E na universidade, a eleição também é difícil, né? Porque é um voto qualificado, né? Você tem que realmente saber fazer diagnóstico, ter propostas. Hoje a universidade está numa fase de muita exigência, de muita cobrança, né? Mas a gente tem conseguido combater o bom combate, levar as nossas ideias com muito respeito, com muita consideração. Ontem tivemos um debate, né? Mauro, o debate foi muito bom, porque cada candidato pôde colocar a sua ideia com respeito. Houve muito respeito entre os candidatos e é importante que a comunidade, então, tome conhecimento das ideias, da capacidade de fazer diagnóstico, da capacidade de apresentar propostas do como fazer, e a comunidade vai decidir. Falei para o Mauro ontem que a eleição na universidade, ela tem que ser vista como um pouco diferente. Falei lá para o pessoal que estava no restaurante universitário, que se a comunidade universitária nos escolher, eu vou ser o reitor daqueles que votaram em mim e daqueles que não votaram. E falei para o Mauro, se a comunidade universitária escolher ele será o meu reitor. Porque tem que ser assim na universidade, né? Gente, muito obrigado pela oportunidade. Eu me sinto aqui privilegiado e honrado em voltar à Câmara de Vereadores. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, professor Décio Perandil, pela sua presença nessa tarde e seu pronunciamento. Nós ouviremos agora o professor Mauro Baesso, também candidato a reitor da UEM. Primeiro, meu boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, professor Décio, demais autoridades. É um pouco injusto, né, com a experiência que o professor Décio tem aqui desse microfone, eu pela primeira vez vou ter que me desdobrar. Mas para demonstrar o que ele falou no final, de que aquele que vencer a eleição e vier a ser o reitor da UEM, será o reitor de todos nós da comunidade universitária e também da cidade e da região de Maringá. Ele brilhantemente apontou todos os pontos importantes de macro da função de um reitor da universidade, da importância que ela é para a cidade, para a região e do momento que a UEM está vivendo. Nunca podemos esquecer, a UEM é uma universidade de excelente qualidade, está entre as 20 melhores do país, tem áreas da universidade que são de excelência internacional, e esse é um patrimônio construído ao longo de mais de 40 anos. E são decisões sábias, né? Porque as decisões são históricas. Eu costumo dar um exemplo, é bom a gente pegar um exemplo de fora sempre. Vamos pegar a história da Torre de Pisa, né? Quando começou a construir, ela entortou já no segundo piso. E aí alguns defendiam que deveriam ser destruídos e construir de novo. E uma visão de alguém que resolveu continuar a construção, e hoje ela é um dos principais pontos turísticos da Europa, não é? Então são decisões históricas que fazem uma sociedade. E isso
E são decisões políticas, na maioria dessas vezes. E esta casa tem esse papel, e tem esse papel de ajudar-nos nesse processo de condução. Não só de manter esta universidade com essa qualidade, mas que ela avance ao longo dos anos e dá a resposta àquilo que a sociedade espera. Qual é o nosso desafio? O nosso desafio é formar o aluno que escolhe um curso técnico, mas não só o curso técnico que ele escolheu, mas que ele aprenda também a vivência de uma universidade, a vivência da ética intelectual e moral, para depois, ao ser formado, dar a resposta à sociedade, que foi ela quem financiou e ela é o patrimônio da universidade. Eu digo isso com muita tranquilidade, porque fui um aluno do curso noturno da UEM, e a UEM transformou minha vida. Quando eu estudei aqui, eu trabalhava em uma empresa, no comércio aqui na cidade, trabalhei por 10 anos. E a UEM transformou a minha vida. Como ela transforma a vida de muitos estudantes, que depois de fazer um curso superior pode ter, e isso transforma aquilo que o professor Décio coloca como o efeito social que a universidade tem. E nós nunca nos esqueçamos, a UEM é uma das poucas universidades públicas do Brasil, de qualidade, que tem a maioria dos seus estudantes no curso noturno. Isso é uma característica muito importante, e que a cidade propicia isso. Muitos alunos podem ir andando do trabalho até a universidade, ou tomando ônibus, dá tempo, coisa que não é possível em outras cidades maiores. Então esse é um patrimônio dessa cidade. Eu gostaria de falar para vocês também, a universidade tem muitos aspectos. O professor Décio falou muito bem da questão da autonomia, que pode dar à UEM um futuro melhor, o seu próprio planejamento. Se nós temos os profissionais que ajudam, né, a prefeitura e o governo do estado a planejar todas as ações que são realizadas, então quer dizer que nós temos profissionais para poderem fazer o planejamento da universidade que queremos para o futuro, certo? Vou dar um exemplo, vamos falar um pouco sobre o hospital universitário. O hospital universitário é um exemplo desse da torre que eu falei. Foi uma visão importante que se tomou há mais de 25 anos. Imagine nós, o professor Décio deu o exemplo de fazer um exercício de imaginação, de tirarmos a UEM de Maringá. Vamos fazer um exercício de imaginação, tirando o hospital universitário. Como é que a cidade seria? Já ouvi isso de muitos especialistas da área de saúde. Feliz é a cidade e a região que tem um hospital universitário público, porque ele tem um papel fundamental na saúde da região e, evidentemente, por irradiação do resto do país. Então, nós temos mais de 25 anos do hospital, e ele tem uma natureza um pouco diferente, porque o espírito do hospital universitário é o hospital escola, para que os alunos dos cursos ali relacionados, como medicina, odontologia, psicologia, enfermagem, todos esses cursos relacionados, é o campo de estágio. Mas em razão de um sistema de saúde complexo do país, onde o atendimento primário à saúde da região, ele não consegue atender a população. E aí, a população é atendida no hospital universitário. Esse papel é fundamental. Vou dar um exemplo que está lá no plano diretor, são dados do próprio HU de Maringá. Eu não vou dizer o nome da cidade por uma questão de respeito. Temos cidade no raio de 30 quilômetros de Maringá, que os casos de problemas gástricos são 35 vezes, prestem atenção nesse número, por favor, 35 vezes maiores do que a cidade de Maringá. Qual é a razão? Saneamento básico. O que isso implica no HU? Implica que 1/3 das internações do HU são relacionadas a problemas gástricos. Então vejam o tamanho do problema que nós enfrentamos. O HU ele foi planejado para ter 300 leitos. Não é? Atualmente ele tem em torno de 130, ainda considerando a emergência. Então poderíamos fazer aqui um pacto, seja eu, seja o professor Décio, o próximo reitor. Vamos fazer um pacto de longo prazo, mas não pode ser muito longo. Vamos terminar o HU? Vocês imaginem um hospital com 300 leitos funcionando, com todas as condições, um hospital com pé direito, alto, para dar um ambiente agradável para os pacientes, porque o ambiente lá é muito complicado, é muito cheio, não há espaços para a emergência. Esse é um pacto importante que a Câmara poderia nos ajudar nesse processo. Podem ter certeza,
aí a UEM não estaria falando só em nome da UEM, está falando em torno de toda uma região de aproximadamente 2 milhões de habitantes. Então é com esse espírito que nós estamos nesse processo eleitoral para podermos, na próxima segunda-feira, entrarmos numa decisão de quem vai gerir a UEM por próximos 4 anos. Mas vamos pensar a UEM também no longo prazo. A UEM para os estudantes e a UEM para a prestação de serviços que ela faz à comunidade. Quando se fala prestação de serviço, pouca gente consegue discernir, já que nós temos também os ouvintes, né, que essa programação é transmitida. A prestação de serviço que a universidade faz, ela não pode ser para concorrer com o pequeno empresário que está ali na esquina, onde ele paga o salário e todos os encargos sociais. Porque daí seria injusto uma concorrência, não é isso? A prestação de serviço ela é qualificada, é aquilo que a sociedade regional não consegue fazer. E a UEM faz esse papel em muitas áreas. Não é só na área de saúde, é nas áreas tecnológicas. E esse processo, ele é muito importante para a região. Então, podemos dizer a vocês que nós, na reitoria, estaremos abertos e procuraremos, né, ficamos felizes com essa comissão parlamentar, que está disposto a ajudar o UEM nesse processo, e faremos uma gestão em que ouviremos a prefeitura e ouviremos essa Câmara para podermos encontrar as soluções que a universidade deseja e a comunidade deseja. E dizer aquela mensagem que todo pai nessa cidade tem o sonho de ter seu filho estudando na UEM, pode ter certeza disso. E nós nunca esqueceremos disso, porque dizemos sempre, a UEM, ela está aí por causa dos alunos. Se os alunos não estivessem lá, nós não teríamos nem sequer nosso emprego, não é? E essa é a nossa missão, formar esse cidadão que depois vai dar o retorno à sociedade. Então, muito obrigado pela atenção e podem ter certeza, podem contar conosco nesse processo e também pedimos essa colaboração. Obrigado. Também agradecemos ao professor Mauro pelo pronunciamento e queremos registrar que a Câmara articula uma agenda Maringá, né, onde nós ouvimos as instituições da nossa cidade para compor uma agenda que será entregue a todos os candidatos a governo do Estado no dia 10 de setembro, num evento que a Arquidiocese está organizando. Então, nós vamos incluir aqui como pauta, até de proposta da própria Câmara, esses 2 itens, que é a conquista da autonomia da universidade, que sabemos que depende essencialmente do governo do Estado, e também a conclusão do nosso hospital universitário. E só para lembrar, nós, da economia da Câmara, nós destinamos R$ 450 mil para a construção da casa de apoio à família dos pacientes internados no HU. E está, né, na burocracia normal, né, para a execução, mas a Câmara se manifestou. E para encerrar aqui esse momento, o vereador Carlos Marius, como propôs o requerimento, ele fala então em nome dos demais vereadores para fazer a saudação aos nossos 2 candidatos. E ao tempo em que o Marius vai à tribuna, queremos agradecer a professora doutora Sandra Peloso, que é a vice do professor Décio, o professor doutor José Uzan, que está ali, e o professor Dr. Oswaldo do Rocio, que também acompanha o professor Mauro. Boa tarde, senhores vereadores, senhoras vereadoras, aos nossos convidados, Mauro Baesso e Décio Esperandil, chapa 2 e chapa 4, que estão aí na disputa do segundo turno. Temos aí alguns estudantes da UEM de Engenharia, da empresa Júnior, né? O Tiago e os amigos dele, desculpa, eu não anotei o nome dos amigos, mas conheço bem o Tiago, o pai dele é parceiro meu dos futebol de final de semana. Bem, com muita... E agradecer também à imprensa, né? E ao público que nos assiste em casa, pela TV Câmara e pela internet. Isso que é fundamental. Professora... O Damasceno não está, mas a professora Sandra Marisa, né? Então, muito obrigado e sejam sempre bem-vindos. Eu aqui preparei, na verdade, o Ulisses já fez a maior parte, mas eu gostaria só de registrar e aí dizer que é com muita alegria e honra que essa casa recebe hoje os nossos professores, né?
o representante da chapa 2, o Mauro Baesso, e o representante da chapa 4, o Décio Esperandil. Eu tomei essa iniciativa de propor o convite aos senhores, porque tenho certeza que a UEM é e sempre será a nossa grande referência em ensino e pesquisa no Paraná. Hoje temos uma das melhores universidades do Brasil, os senhores já reforçaram isso aqui, né? Aqui em Maringá, as melhores universidades, mas muitas vezes nós mesmos não damos valor, nem percebemos isso. A UEM deve ser respeitada, valorizada, e nós, como vereadores e vereadoras, temos a obrigação de participar mais da vida cotidiana da universidade. Esse é o gesto que nos aproxima, né, esse momento, que abre espaço no Legislativo para os senhores candidatos usem a tribuna, do que já fizeram, né, usaram, e digo, é um gesto concreto e muito simbólico da aproximação e fortalecimento dos vínculos entre a Câmara de Vereadores e a UEM. Nós já tivemos aqui o Décio como vereador, mas talvez essa comissão parlamentar, esse momento, a presença deles aqui, mostrando aí para que veio, né? Eu acho que esse é o gesto maior dessa aproximação, caso seja o Décio, caso seja o Mauro, o reitor, que nós possamos estar fazendo essa interlocução de maneira bem direta. Nós temos orgulho de sermos UEM e torcemos para o futuro, para que a futura gestão consiga vencer os desafios e fazer o que é preciso ser feito para melhorar ainda mais as condições de ensino da UEM e também para toda a nossa comunidade. Eu gostaria de concluir reforçando o seguinte: eu conheço bem a vida política, eu não conheço a vida particular e a vida acadêmica do professor Décio. Conheço mais a vida política, foi vereador, foi 2 vezes gestor e acredito não, tenho certeza, está capacitado para, caso seja eleito, conduzir a UEM. Mas conheço, e eu gostaria de registrar, o professor Mauro de maneira mais particular. Desde a nossa adolescência, morávamos aí de frente a frente e com muita dificuldade naquela época. Ele já falou um pedacinho da vida dele, e eu tenho um maior orgulho de estar aqui hoje falando e apresentando o professor Mauro, porque realmente ele é o exemplo de vencedor. A UEM mudou realmente, e aí foi comentado pelos 2 candidatos sobre a questão da importância da UEM e como a UEM transforma a vida das pessoas, e realmente eu fui testemunha disso. A UEM não mudou só a vida da minha família, mas em particular a vida da família do Mauro foi mais especial ainda, porque ele aproveitou de maneira extraordinária. Trabalhava de dia, estudava à noite. A mãe dele, a dona Luzia, grande amiga da minha família, amiga minha, uma querida senhora, que era costureira, e aí, dentro desse coletivo de trabalho com a irmã dele, a Neire, ele venceu a graduação com notas que mereceu aí bolsa de estudo já na sequência, foi para Campinas, fez o seu mestrado, fez o doutorado, e hoje nós temos orgulho de falar lá na minha casa que nós somos amigos de um pesquisador, de um cientista respeitado. Eu não vou dizer que é mais lá fora do que aqui, porque ele teve os votos e mostrou que ele é respeitado aqui também, mas é respeitado de maneira extraordinária fora. Então, por isso, qualquer um dos 2, seja o Décio, seja o Mauro, acho que os 2 estão preparados de maneira muito direta. Muito orgulho, eu fiz a proposta e qualquer um dos 2 que esteja lá, nós vamos estar juntos com essa frente parlamentar na defesa dos 2, e aqui falo em nome dos vereadores, porque acredito que cada um dos vereadores aqui fará o mesmo junto com a gente. Muito obrigado. Queremos deixar absolutamente claro que a frente parlamentar ela não tem nenhum lado, nenhuma tendência, nem tem a instituição Câmara Municipal. Respeito o pronunciamento do vereador Carlos Mariucci, né, em relação à sua predileção pessoal pelo Mauro, mas a questão aqui é deixar bem registrado que a Câmara trouxe os 2 candidatos para serem tratados de forma iguais, dentro de um processo democrático, desejando muito sucesso aos 2, e que a frente parlamentar e o Poder Legislativo estará ao lado daquele que for eleito, que seja eleito o melhor que a comunidade universitária
poder escolher no dia 1º de setembro. Muito sucesso aos dois, contem sempre com a parceria do Poder Legislativo e, mais uma vez, obrigado por abrir uma brecha na agenda de vocês para hoje estar prestigiando o Poder Legislativo. Nós vamos suspender a sessão por uns minutos para que a gente possa cumprimentar e fazer um registro desse momento.
Convidamos a todos os nossos nobres colegas vereadores a compor as mesas. Estaremos dando sequência à condução dos trabalhos. Nós queremos agradecer mais uma vez as chapas que concorrem à reitoria da Universidade Estadual de Maringá, que se fizeram presentes no dia de hoje, em nossa sessão ordinária. Chapa número 2, composta pelo professor Mauro Baesso e Júlio Damasceno, atuar e mudar. E também a chapa número 4, composta pelo ex-vereador, ex-reitor da UEM, professor Décio Esperandil, e a sua vice, a professora Sandra. Chapa Novos Desafios. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do primeiro item da ordem do dia. Projeto de Lei Complementar número 1501/2014, de autoria dos vereadores Belino Bravin, Ulisses Maia e Adilson Sintra, alterando a redação da Lei Complementar 413/2001, que regulamenta o exercício do poder de polícia municipal, as obrigações de fazer e não fazer em razão do interesse público. O projeto de lei está em discussão. Não há oradores. Não havendo oradores inscritos, o projeto de lei está em votação. Treze votos, presidente. Declaro aprovado por unanimidade o projeto de lei complementar número 1501, de autoria dos vereadores Belino Bravin e Ulisses Maia e Adilson Sintra. Item segundo. Projeto de Lei Complementar 1490/2014, de autoria do vereador John Stark, dispondo sobre a obrigatoriedade de redes de proteção nos edifícios verticais a serem construídos no município de Maringá e dando outras providências. O projeto de lei está em discussão. Vereador John Stark, excelência. Com a palavra, o nobre vereador John Stark. Declino. Não havendo mais oradores inscritos, o projeto de lei está em votação. Treze votos, presidente. Declaro aprovado por unanimidade o projeto de lei 1490, de autoria do nobre vereador John Stark de Jesus. Item terceiro. Projeto de Lei número 13.178/2014, de autoria do vereador Carlos Marius, outorgando ao professor doutor Sidney José Munhoz o título de cidadão honorário de Maringá. O projeto de lei está em discussão. Não há oradores. Não havendo oradores inscritos, o projeto de lei está em votação. Treze votos favoráveis, presidente. Declaro aprovado o projeto de lei 13.178, de autoria do nobre vereador Carlos Mariucci. Item quarto. Projeto de Lei número 13.191, de autoria do vereador Chico Caiana, dispondo sobre a obrigatoriedade do nivelamento de quaisquer tampões na execução de serviços de pavimentação, recapeamento, reconstrução, tapa-buracos ou qualquer serviço de manutenção em vias e partes de passeios públicos. O projeto de lei está em discussão. Não há oradores. Não havendo oradores inscritos, o projeto de lei está em votação. Treze votos, presidente. Pela ordem. Pois não, excelência, apenas pronunciamento da votação. Declaro aprovado por unanimidade o projeto de lei 13.191, de autoria do vereador Chico Caiana. Com a palavra, pela ordem, nobre vereador John Stark. Excelentíssimo senhor presidente, doutor Ulisses Jesus Maia Cotivas,
Gostaria de pedir a votação em bloco, dispensando a leitura os requerimentos do 5º ao 19. Conto com votos de todos. Requerimento do nobre vereador Jones Dark de Jesus para votação em bloco, dispensada a leitura dos requerimentos constantes da pauta da ordem do dia. (14 votos, presidente). Aprovado o requerimento do vereador Jones Dark. Em discussão, os requerimentos constantes da pauta da ordem do dia. Não há oradores. Em votação. Não. (13 votos, presidente). Aprovados os requerimentos constantes da pauta da ordem do dia. Antes de entrarmos no pequeno expediente, eu concedo a palavra pela ordem ao vereador Carlos Marius para convidar os colegas vereadores ao evento do Aras hoje lá na Santo Antônio. Obrigado, senhor presidente. Eu ia falar no grande expediente. Legal, mas a palavra é curta mesmo. Eu acho que o mais importante de tudo, senhor presidente. Bem, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao momento anterior e ao bom senso que o senhor sempre tem, e peço desculpa até pelo exagero lá, mas eu acho que era um momento especial. Eu gostaria, então, já diante da palavra concedida pelo presidente, convidar a todos e todas as vereadores, hoje, lá no salão da paróquia Santo Antônio, no salão da comunidade da Vila Santo Antônio, nós vamos estar fazendo lá um momento de formatura dos alunos da Escola de Cultura, Fé e Política. Foram 1 ano e meio, né, todas as segundas-feiras, ali fielmente todos os alunos, nós lá na organização, e hoje, então, é a formatura com a presença do Dom Anuar e vários outros colegas ex-alunos. E dizer que o vereador Ulisses Maia se inscreveu na escola e fielmente ele cumpriu a carga horária, todas as segundas-feiras estando lá, e hoje vai estar lá recebendo o certificado. Para nós isso é realmente uma satisfação, e só fez às 20 horas. Então hoje às 20 horas. E na verdade, o que eu posso já dar o meu testemunho aqui, de que só fez com que eu passasse a respeitar ainda mais o nobre vereador Ulisses Maia. Eu acho que foi um período muito bom, que ao mesmo tempo dizer da importância da escola, dentro da linha da qual nós sempre nos colocamos, na metodologia da fé e política, que só para concluir, na mesma metodologia usada no Brasil inteiro pela CNBB, e aí então nós tivemos lá mais essa experiência, e o presidente da Câmara de Mandaguari também é aluno, é formando, e a escola não são só para presidentes, não, são para todos os vereadores e para quem quiser, entender um pouquinho mais esse processo, está à disposição para a turma de 2015, já começa as inscrições. Muito obrigado. Então, hoje, às 20 horas, lá no salão paroquial da Vila Santo Antônio, onde todos esses vereadores que estão aqui hoje teve experiência no mês de junho do ano passado, né, ali com a presença de mais de 3.000 pessoas participando da nossa sessão especial naquele momento. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Carlos Marius. Realmente é uma excelente experiência, e sugiro o ano que vem, quando abrir as matrículas, né, os vereadores puderem participar. Essa Escola de Cultura, Fé e Política, ela contribui muito para o desempenho do nosso mandato. Estamos promulgando a lei de autoria do vereador Jones Dark de Jesus, dispondo sobre a implantação de playgrounds com grama sintética nos estabelecimentos da Rede Pública Municipal de Educação e Ensino, e mais 18 projetos de lei denominando nomes de rua. Estão abertas agora as inscrições para o pronunciamento dos vereadores no período do grande expediente.
Vereadores Luciano Brito, Chico Caiana, Edson Luiz e vereador Humberto Henrique. Vereador Luciano Brito com a palavra. Senhor presidente, nobres colegas vereadores e vereadoras, colegas que estão conosco aqui na plateia, aqueles que nos acompanham também pela internet, a todos uma boa tarde. Senhor presidente, hoje nós estivemos ali no auditório do Hélio Moreira, um evento muito especial para a cidade de Maringá, principalmente para a nossa Guarda Municipal, que está celebrando 7 anos de existência. A lei que criou a Guarda Municipal em Maringá é de 2007, estivemos ali juntamente com o vereador Tenente Edson e o nosso companheiro licenciado, secretário de Segurança e Transportes de Maringá, capitão Edeval, que esteve ali também prestigiando aquela solenidade, que foi também prestigiada pela Polícia Militar, pelo secretário de Gabinete de Gestão Integrada, Valdir Pignata, e a imprensa estava ali. E é oportuno nós frisarmos que a nossa Guarda Municipal, ela tem prestado um excelente trabalho para a defesa social dos munícipes maringaenses, que tem dado um retorno a todos nós, considerando que a nossa guarda tem melhorado e tem combatido aí a criminalidade e aumentando a sensação de segurança dos maringaenses. Nós, essa Câmara Municipal de Maringá, tem procurado apoiar a Guarda Municipal. Por unanimidade, os vereadores têm dado a nossa colaboração ali. Através da nossa Comissão de Segurança também, nós temos procurado dar esse amparo para a Guarda Municipal, porque entendemos que, acima das necessidades, das demandas da categoria, do segmento ou classistas, está o benefício de toda a comunidade que clama por melhores níveis de segurança em Maringá. Nós sabemos que existe um debate muito grande em torno das guardas municipais no Brasil, e isso culminou com a recente aprovação do Estatuto Geral das Guardas Municipais do Brasil. Por que isso? Porque o Brasil entende, a partir não somente das instituições de segurança pública e da comunidade que se fez representar na Conferência Nacional de Segurança Pública, que consignou ali naquela Conferência Nacional a importância que existe para o Brasil da Polícia Municipal, da Polícia Cidadã, da Polícia que se aproxima da comunidade. E a Guarda Municipal, ela é, sem sombra de dúvida, uma ferramenta, um instrumento importantíssimo nesse processo, porque a Guarda Municipal, ela faz um trabalho nos logradouros, ela faz um trabalho de aproximação com as autoridades imediatas que recebem os reclames da população, que somos nós, vereadores. Os vereadores, eles recebem, nobres colegas e colegas, as reclamações dioturnamente nas suas peregrinações, às suas bases nos bairros, e isso faz com que muitas vezes a gente não consegue fazer chegar no governo do Estado. E nós precisamos, enquanto vereadores, estarmos atentos a essa necessidade. Veja só, vereador Chico Caiana, hoje nós temos um efetivo de guardas municipais de 120. Maringá comportaria tranquilamente um efetivo de pelo menos 300 homens. Se nós tivéssemos 300 homens, tendo em vista que o dado do IBGE aponta que Maringá tem 391.868, se não me falha a memória, habitantes. Veja, 120 pessoas trabalhando em regime de plantão é muito precário. Porque se você tem, e essa é a nossa luta desde o início do mandato, uma guarda municipal treinada, com efetivo treinado, quando a comunidade ali do Goiapó e do Requião questionar ou gestionar ao vereador da localidade, nós temos condições de trabalhar em sintonia e fazer chegar isso às autoridades municipais e dar uma resposta não para daqui um mês, para daqui 2 meses, mas imediata. É essa que é a minha fala no dia de hoje aqui, em que a nossa guarda celebra 7 anos,
para que nós entendamos aqui e façamos aí um esforço para aumentar o efetivo da Guarda Municipal. Porque aumentar o orçamento, até a estrutura e dar treinamento, as coisas estão caminhando. Mas se nós não tivéssemos material humano, nós não vamos atender, viu, vereador Belino Bravin? Dificilmente nós vamos conseguir fazer cumprir, mesmo que o secretário Ideval queira cumprir aquela boa encaminhamento que foi feito em nome dos munícipes ali do distrito de Floriano de Iguatemi, com a disposição de viaturas, porque viaturas a gente até está tendo, mas a gente vai ter dificuldade de ter o guarda municipal para dar aquele cumprimento. Se nós tivermos aqui um número maior de guardas municipais, a comunidade do distrito de Floriano, ela vai se sentir muito mais atendida, porque a resposta será outra. Nós queremos parabenizar a nossa Guarda Municipal, celebrando mais um ano de existência no dia de hoje, e de uma forma muito interessante, que aqui eu quero parabenizar aqueles que organizaram o primeiro fórum da Guarda Municipal, porque eles estão debatendo como eles podem ser mais relevantes para a cidade de Maringá, porque convidaram ali palestrantes como aquele que é o assessor dessas frentes parlamentares aí, dessas frentes, dessa federação da Guarda Municipal no Brasil, que está lutando ali no estado de São Paulo para que a Guarda Municipal seja reconhecida e tenha o seu reconhecimento constitucional, porque já houve através da lei federal, mas é necessário o reconhecimento constitucional. Precisamos avançar ainda mais no fortalecimento da Guarda Municipal, e também de um representante da Guarda Municipal de Santa Bárbara do Oeste, no estado de São Paulo, que estará no dia de hoje e no dia de amanhã trazendo contribuições importantes. Eu quero parabenizar a todos os guardas municipais, dizer e reafirmar que estamos contentes pelo trabalho, estamos aguardando aí que haja o término das tratativas e do encaminhamento burocrático para que o treinamento dos guardas municipais ocorra o mais rápido possível na segunda SFAEP, que é vinculada à escola do Guatupê, da Polícia Militar do Paraná, para que então, treinados e equipados, eles possam agregar ainda mais valor nesse trabalho preventivo na elevação dos níveis de segurança em Maringá. Quero agradecer essa oportunidade e quero dizer também, senhor presidente, que nós gostaríamos também de dar uma contribuição no seguinte sentido. Nós hoje discutimos a questão daquelas propostas e recomendações que fizemos coletivamente para a aplicação dos recursos, né? E eu acredito que nós precisamos aí cobrar a aplicação, a comunidade, principalmente no tocante às entidades de assistência social em Maringá, vinculadas aos diversos conselhos que nós temos, clamam por mais recursos, e nós queremos aqui fazer um apelo à gestão, o secretário de gestão, a prefeitura, e para que a gente possa, senhor presidente, fazer um encaminhamento acerca disso, porque estamos sendo cobrados realmente aí na aplicação, e a coisa não tem evoluído, né? Algumas coisas avançaram e outras não, e precisamos retomar essa discussão da aplicação aí daqueles superávites que nós tivemos de economias aqui de todos os vereadores dessa Casa de Leis e que foram repassados ao Executivo para que retorne ao município maringaense. Vamos cobrar isso aí e estamos atentos a essa questão, e quero comunicar aqui às entidades. Nós estamos acompanhando e fazemos um apelo à prefeitura, ao prefeito e também ao secretariado, que possa atender aí essa recomendação da Câmara Municipal de Maringá. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Chico Caiana. Senhor presidente, Ulisses Maia, vereadores, vereadoras, imprensa, aqueles e aquelas que se encontram ainda no plenário desta Casa de Lei, quero comunicar a toda a população, através da internet, também através da TV Câmara, canal 16, a importância do trabalho que foi feito
pela comissão da Sanepar. Hoje, uma notícia nos jornais de maior circulação na nossa cidade, o Diário, onde traz alguns apontamentos em relação ao saneamento básico da nossa cidade, especificamente a questão da água, a questão do tratamento de esgoto, e a gente fica contente porque água tratada é mais saúde para a população de Maringá. O esgoto bem tratado, com certeza, vai ajudar em todo o meio ambiente da nossa cidade e toda a região. Me preocupa ainda quando, nesse mesmo jornal, traz-se o desperdício que ainda acontece na questão da água na nossa cidade, sabendo que nós já temos necessidade, faltas muito grandes de água em grandes cidades no nosso país, no mundo nem se fala, e nós ainda desperdiçamos água. A empresa precisa procurar buscar mecanismo para que possa não ter esse desperdício. E o trabalho que fizemos na comissão, com certeza, contribuiu e tem contribuído para que a Sanepar tenha um trabalho cada vez mais efetivo em prol da população de Maringá e de toda a região. Eu me sinto feliz de fazer parte desta administração, porque sabemos da responsabilidade da qual tem em todos os segmentos da nossa sociedade. E para mim, que moro no Conjunto Requião há quase 20 anos, essa semana eu tive um momento muito agradável ao saber da entrega da escola Olga Yupi, que passou por uma grande reforma, por mais de um ano, uma grande ampliação, em torno de 500 metros foi ampliada aquela escola, para as nossas crianças da região do Conjunto Requião, Guaiapó. Região essa que, quando entrei ali, senhor presidente, quero também citar o nosso primeiro secretário, vereador Tenente Edson, que representou essa casa de lei nesta entrega ou reinauguração desta escola, a escola Olga Yupi, no Conjunto Requião, a primeira escola que saiu naquela região. Há 20 anos atrás, quando entrei ali, não tinha, senhor presidente, sequer uma creche para as crianças. O bairro mais populoso, vereador Humberto Henrique, já naquele tempo, já tramitava por ali também, já caminhava por ali, e aquela região não tinha uma creche. Vocês imaginam a população com mais de 2.500 casas, nós não tínhamos uma creche para acomodar uma criança. E saiba, senhores vereadores, população que nos assiste, o critério que foi para que eu pudesse ter direito a uma casa no Conjunto Requião, o vereador Bravin, que na época contribuiu para a construção daquelas casas, e outros vereadores, o critério, senhores, era a família que tinha mais crianças, teria direito de escolher, teria direito a ter uma casa no Conjunto Requião. E eu entrei na área comercial, fui o primeiro comerciante naquela região. Agora os senhores imaginam, por mais de um ano, famílias que tinham de 2, 3, 4 filhos, muitas vezes todos dependendo de creche para essas crianças, para que essas famílias pudessem trabalhar. E nós ficamos ali por um período em torno de um ano, sem ter uma creche. E com o trabalho, não só do Chico Caiana como presidente daquela região, do Conjunto Requião, trabalho sim dos vereadores daquele momento, que tinha compromisso com aquela comunidade, porque para a comunidade do Conjunto Requião foram-se pessoas humildes de toda a cidade naquele momento. Então os vereadores faziam presente naquele local. Que luta foi? Nós não tínhamos um posto de saúde, nós não tínhamos um palmo de asfalto, não tinha creche, escola muito menos. E ali começamos uma grande batalha com a comunidade. Fui eleito presidente de bairro do Conjunto Requião e junto com outros líderes, me recordo, vereador Bravin, do saudoso senhor José da Viola e outros que tivemos por ali, que trabalhamos muito para que aquela comunidade tivesse conquistado. E com o tempo isso foi acontecendo. Primeiro a creche,
depois a escola Olga Yubi e mais algumas outras, mais 2 creches dentro do bairro e mais 2 escolas. Hoje nós ainda temos deficiências, principalmente na creche, mas se nós olharmos lá atrás, como progrediu aquela comunidade, com a participação principalmente da comunidade nas suas reivindicações. Vereador Humberto Henrique, eleito vereador junto conosco em 2004, também teve uma participação ativa nas conquistas que foram feitas, realizadas para aquela comunidade. Hoje, ao entregarmos a creche ou a escola Olga Yubi, toda ela reformada e ampliada. E uma coisa que eu não canso de frisar: lugar de criança é na escola. Se ele estiver na escola, com certeza ele não terá tempo para ficar pensando em coisas erradas. Por isso, a minha felicidade de saber que a Olga Yubi, ela tem o período integral de escola para as crianças. E com certeza, senhor presidente e demais vereadores, e aqueles que nos ouvem e nos assistem, com certeza teremos uma sociedade melhor, porque essas crianças em período integral na escola estão sendo muito mais bem cuidadas pelos professores. Ao retornar às suas casas, com certeza os pais, não digo os dois, mas o pai ou a mãe já retornou do trabalho, se não os dois, e eles teriam então a proteção do pai em casa. Muitas vezes eu me recordo, crianças estudavam na parte da manhã, na parte da tarde, a mãe trabalhando, o pai trabalhando. Aonde essas crianças ficavam? Ficavam, infelizmente, muitas delas, não todas, mas muitas, na rua, sem a proteção do pai e sem a proteção da mãe. E a gente sabe que se nós não tivermos de olho aberto em nossos filhos, nós temos que tomar muito cuidado, porque senão o mundo acaba cuidando deles. Então quero agradecer o trabalho feito por essa administração, principalmente, e eu estou frisando a isso, é a reforma e ampliação da escola Olga Yubi, que vai trazer mais qualidade de vida para as crianças do conjunto Requião em Guaiapó e também para os funcionários que ali trabalham. E com isso a comunidade agradece, porque as crianças estão em período integral naquela escola. Também, senhor presidente, para encerrar, eu queria agradecer, nós tivemos aí um momento muito importante na nossa casa, onde os 2 candidatos que disputam o comando da nossa universidade, que é um exemplo para todo o Paraná e o Brasil, o senhor Décio, que inclusive já foi vereador nesta casa, a gente tem um respeito e consideração por ele. Também o senhor Mauro, que também é um membro daquela instituição que dispensa comentário pela qualidade que tem no ensino da nossa cidade. Esses 2 cidadãos de bem da nossa cidade estão disputando, na próxima segunda-feira, o direito de administrar e cuidar, juntamente com seus diretores, da nossa Universidade Estadual, que é exemplo, que é orgulho, e foi dito aqui, todos os pais dessa cidade, da nossa região, do nosso estado, e por que não de outros estados, gostaria de ter um filho estudando nessa grande universidade estadual, que é conceituada, que tem a prerrogativa de formar cidadãos e profissionais de grande qualidade. Portanto, nós demos aqui um exemplo e a oportunidade para que os 2 candidatos à reitoria da nossa universidade fizessem presente. Obrigado, senhor presidente. Pois não, vereador Chico Kayana. Com a palavra agora o vereador Tenente Edson Luiz. Excelentíssimo senhor presidente, com a sua permissão, gostaria de falar daqui mesmo. Eu só quero reforçar aqui um convite que acredito que foi feito a todos os vereadores. Na segunda-feira, aqui nesse nosso plenário, será feita a passagem de comando do Corpo de Bombeiros aqui na Câmara às 19 horas, na próxima segunda-feira. Então, reforço o convite a todos os presentes e aquele que nos acompanha pela TV Câmara, que tiver a disponibilidade, que se faça presente. E quem estará assumindo aí é o Major Hércules, futuro Coronel Hércules, que é cria aqui da nossa cidade. Então seria interessante que nós pudéssemos prestigiar. E como já fez menção o nobre vereador Luciano Brito,
Eu quero aqui parabenizar o capitão Ideval e principalmente o Almeida, presidente da Associação dos Guardas Municipais, o qual organizaram e iniciou hoje às 9 horas da manhã o primeiro fórum e aniversário da Guarda Municipal. Muito bem organizado, o pessoal está de parabéns e espero que aquelas palestras ali ministradas por pessoas capacitadas e conhecedoras possam realmente trazer muitos frutos e benefícios para todos esses guardas. Então, parabenizo na pessoa do Almeida, toda a sua equipe, da presidência, da diretoria e toda a Guarda Municipal, operacional e também de vigilância. Obrigado. Com a palavra, o último vereador inscrito, o vereador Humberto Henrique, que declina dessa forma, então, não havendo mais vereador inscrito, encerramos o grande expediente. Agradecemos todos que compareceram aqui em plenário para acompanhar os nossos trabalhos. Os nossos alunos da empresa Júnior de Arquitetura e Engenharia, quinta-feira estarão aí novamente, né, acompanhando o uso da tribuna pelo núcleo. E aqueles que acompanharam também nossa sessão pela internet ou pela TV Câmara. Declaro encerrada a sessão.